Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cleidijane e na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto aí sobre equilíbrio químico, tá? Então vejam, na aula de hoje nós iremos falar aí de equilíbrio químico, parte 5, módulo 7, capítulo 20 aí do módulo de vocês. Então, na aula de hoje nós iremos falar sobre equilíbrio iônico, tá? Então vimos aí os conceitos básicos, vimos que o equilíbrio químico acontece em reações reversíveis, onde eu tenho a velocidade direta é igual à velocidade o quê? Inversa. A reação, ela ocorre em um equilíbrio dinâmico, né? Quando atingido o equilíbrio, esse equilíbrio é dinâmico, e aí dinâmico por quê? Porque eu tenho produtos transformando-se em reagentes, reagente transformando-se em produto, e aí a reação ela ocorre simultaneamente, a reação ela não para, tá? Então observe, nós vimos aí a constante Kp e Kc, tá? Vimos aí um pouco da aplicabilidade, vimos o que essas constantes, quais são as informações que ela vai nos fornecer. E vimos também aí na aula passada o deslocamento de equilíbrio. E vimos a importância de compreender aí a lei de Chantelier, lei Chantelier, tá? O que é que ele diz? Que uma substância, um composto, né, um sistema quando está em equilíbrio, e esse sistema ele é perturbado, né, por fatores externos, o sistema ele vai dar um jeito de buscar, de minimizar essa perturbação e busca encontrar um novo equilíbrio químico, ok? Na aula de hoje nós iremos falar sobre o equilíbrio iônico. E aí vamos entender. Falamos de equilíbrio químico. Equilíbrio é quando nós temos velocidade direta é igual à velocidade inversa. No equilíbrio iônico, no caso de equilíbrio iônico, é um caso particular dos equilíbrios químicos, tá? Em que aparecem íons. E lembra o que são íons? Íons são aqueles compostos que, quando adicionados à água, eles podem formar aí cargas positivas e cargas negativas, ou seja, cátions e ânions. Isso, menino, pode acontecer em alguns compostos. Alguns compostos, quando adicionados à água, eles podem sofrer dissociação, ou seja, somente vai separar esses íons, ou pode haver o processo de ionização, que é o processo de formação de íons, tá? E aí a gente lembra lá quando a gente estuda primeiro ano, ligações químicas. Nós sabemos que os átomos, eles se unem, né, com um único objetivo, buscar estabilidade química, né? Ficar parecido lá com os gases nobres, família 8A. Essas ligações, nas quais os átomos podem fazer, podem ser ligações iônicas, covalentes ou metálicas. Nas ligações iônicas, vai ocorrer a formação sempre de quê? De íons, cátions com cargas negativas e ânions com as cargas negativas. Então, quando a gente fala de equilíbrio iônico, eu estou falando justamente de uma determinada substância, um determinado composto que, quando adicionado à água, vai haver aí o aparecimento de cargas positivas e negativas, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos NaCl. NaCl, ó, quando é adicionado à água, observe que ele vai formar cátions, né, carga positiva, e ânion. Dessa forma, eu digo que eu tenho o quê? Uma ionização. Como a reação ela é reversível, ó, a velocidade direta é igual à velocidade inversa, significa dizer que eu tenho aqui reagente transformando-se em produtos, mas esses produtos eles podem aqui, ó, se unir novamente e formar os reagentes. E aí a reação ela não para de acontecer, é reação simultânea. Dessa forma, eu posso ter aqui um equilíbrio, mas de que tipo? Um equilíbrio iônico. Iônico porque surgiu aí
cátions e ânions, tá? Surgiu os íons. E aí, meninos, ó, como acontece em qualquer equilíbrio, nós definimos aí o grau de ionização e uma constante. Nesse caso, vai surgir a constante de ionização, KI, tá? Então, é importante que vocês só entendam isso. Equilíbrio iônico é aquele que acontece em um determinado sistema reversível, né? Onde vai haver aí o aparecimento de íons, ou seja, carga positiva e carga negativa. E aí nós vimos na aula, na nossa aula anterior, que o grau de ionização, né, a quantidade de íons aí que surge no processo, o grau de ionização, ele é definido pela quantidade de matéria que reagem, né, dividido pela quantidade de matéria inicial, ok? E a constante KI, constante de ionização, vai ser igual aos produtos, dividido sempre por quem? Pelos reagentes. Vamos observar isso aqui? Ó, observe aqui. Constante de equilíbrio em termos de concentração, meninos, ó, aplicado a um equilíbrio iônico. Lembre-se, equilíbrio iônico, presença de íons, tá? Recebe o nome aí de constante de ionização, KI. Aí eu tenho aqui uma reação genérica. Uma reação genérica aqui, ó, HCN, né? Está transformando-se aí, ó, H+, CN-. Quando adicionado aonde? Na água, tá? Então, aqui surgiu os cátions e surgiu ânions, ok? Então, aqui eu tenho o equilíbrio iônico. Como é que a gente escreve? Como é que a gente expressa esse equilíbrio? Ó, o equilíbrio, a constante de ionização é igual aos produtos. Quem são os produtos? H+ vezes CN-, dividido pelos reagentes. Quem são os reagentes? HCN. Pronto, tá aqui a expressão da constante de ionização. Agora, essa constante de ionização, ela pode ser substituída por Ka e Kb. Vamos entender isso. Ó, no caso da constante de ionização, quando ela pode ser substituída por Ka quando nós tivermos aí uma substância ácida. E Kb quando nós tivermos a dissociação de uma substância básica. Aí observe, vamos lembrar aqui agora os conceitos lá do primeiro ano, funções inorgânicas, tá? Importantíssimo. Que é um ácido. Segundo Arrhenius, né? Segundo Arrhenius diz que ácido é toda substância que, quando adicionada na água, vai liberar H+. Por exemplo, essa substância aqui, ó, HCN. HCN, quando a gente coloca na água, vai haver aí um processo de ionização, formação de íons. Ó, e quais são os íons? H+ e CN-, tá? Então, observe, Arrhenius, lá, assunto do primeiro ano, funções inorgânicas, o conceito de ácido de Arrhenius. Arrhenius diz que ácido é toda substância química, meninos, ó, que libera no meio, quando colocado na água, vai liberar um H+. Dessa forma, a gente tem aqui, ó, essa substância, esse composto, quando adicionado na água, liberou H+, então, se liberou H+, eu digo que essa substância, ela é ácida, tá? Se ela é ácida, a gente vai substituir o Izinho por A, que significa dizer constante de ionização aqui do ácido, tá? Constante de ionização ácida, Ka. E aí continua o mesmo processo. Ka é igual a produtos dividido pelos reagentes. Agora observe, constante de ionização básica, Kb. Arrhenius diz o seguinte, que ácido é toda substância química que, quando adicionada na água, vai liberar H+. E a base, meninos, será aquela que, quando adicionada na água, vai liberar, ó, OH-, tá? Colocou um determinado composto na água, houve aí a dissociação de íons ou processo de ionização, tá? Formou
liberou OH+, estamos na presença de uma base, ok? Professora, mas aqui tem NH4+, e esse NH4? Ácido é só aquela segunda Arrhenius que vai liberar o quê? Somente H+. Como aqui é NH4+, para Arrhenius, aqui, nesse caso aqui, nós não temos um ácido, nós temos uma base, porque liberou o quê? OH-. O resultado da dissociação liberou OH-, tá? Então, é importante lembrar disso. Então, aqui nós temos, ó, a constante de ionização básica é igual aos produtos dividido pelos reagentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Professora, mas o que é que essa Ka, Kb, qual é a informação que eu vou obter com esse resultado? Observe, a extensão de ionização de um ácido ou de uma base, menino, está relacionada aí diretamente à força do ácido ou da base. Ou seja, segundo Arrhenius, né, a gente sabe o seguinte, a gente aprende lá no primeiro ano, funções, a gente aprende que a força de um ácido está relacionada com a tendência em liberar o quê? H+, não é isso? Então, significa dizer que quanto mais H+ for liberado no meio, mais forte é aquele ácido, certo? Professor, e se eu adicionar um composto e não liberar muito H+, então provavelmente aí esse composto vai ser o quê? Mais fraco. Por quê? O ácido, a força de um ácido está relacionada à quantidade, à tendência que ele tem de liberar H+. Quanto mais ele liberar H+ no meio, a gente diz que mais forte é esse ácido, certo? E a base? Base está relacionada à tendência em liberar o quê? A hidroxila, que é o conceito lá de Arrhenius. Então, quanto mais hidroxilas é liberada aí no meio, mais forte é a base. Desse modo, vamos entender aqui a relação do valor de Ka. A gente pode dizer o seguinte, que quanto maior a quantidade de H+ liberada no meio, maior será o quê? A força do ácido. Então, eu posso dizer que maior é o valor de quem? De Ka. Significa dizer, meninos, que o grau de ionização é grande. Significa dizer que eu tenho muitos íons aí sendo formados nos produtos. O composto lá no sistema, o composto inicial, o reagente, ele está totalmente sendo o quê? Dissociado ou ionizado no meio, tá? Então, quanto maior o grau de ionização, mais forte aí é o ácido. Maior a força do ácido, maior a constante Ka, tá? Vai haver, então, uma alta concentração de produtos de ionização. Quando eu digo assim, ó, o grau de ionização desse composto aqui foi de 100%. Eu estou dizendo o quê? Que houve uma dissociação total dele, do composto. Estou dizendo que esse composto, ele dissociou totalmente. Agora, se eu digo assim, ó, caramba, vixe, coloquei esse composto aqui na água, mas só dissociou 5%. Eu estou dizendo que só houve a formação, a dissociação de 5%. Então, significa dizer que não liberou muitos, o quê? O H+. Se não liberou muito H+, significa dizer que essa substância aí vai ser o quê? Vai ser fraca. Por quê? Porque a força do ácido está ligada diretamente à tendência em liberar H+. Se não libera muito H+, ou seja, se não dissocia no meio, então significa que o ácido, ó, é fraco, tá? Aí observe. E para as bases, o mesmo raciocínio. Se eu libero muita hidroxila no meio, mais forte é a base, então maior será o quê? O valor de Kb, da constante de ionização básica, e maior é o grau de ionização aí da hidroxila, certo? Meninos, observe aqui que eu coloquei essa informação, ó. Ácidos e bases, elas são consideradas ou consideradas fracas quando sua constante de equilíbrio aí iônico são da ordem de 10 elevado a menos 4, né? Ou seja, 0, né?
Essa estimativa refere-se a um grau de dissociação, meninos, ó, pequena, menor aí que 5%. Então, o ácido ele é considerado fraco, tá? E aí, ó, uma outra informação importante para Ka para diácidos e triácidos. Ka, a gente já viu que é a constante de ionização para ácidos, tá? Então, quando eu digo diácidos, ó, eu tô dizendo que eu tenho 2H+. Ácido não é a substância, segundo Arrhenius, que libera H+ no meio. Então, eu tô dizendo que eu tenho 2 hidroxilas. Tri, eu tenho 3 hidroxilas e assim sucessivamente, certo? Se vocês não estão lembrados muito desse assunto, pega aí o assunto lá do primeiro ano, pega um assunto, assiste uma videoaula aí do primeiro ano, tá? Acho que até o professor Cláudio tá gravando. Funções inorgânicas, ácidos e bases. Dá uma olhada, dá uma revisada e vocês tiram suas dúvidas, certo? Aí observe o seguinte. Quando nós temos aí um Ka para diácidos e tribases, ó, os ácidos, eles apresentam mais de um hidrogênio ionizável em suas moléculas. Se ionizam em etapas. Cada etapa corresponde a um equilíbrio iônico e, como tal, apresenta uma constante de ionização. Preste atenção. Eu tenho ácidos que não dissociam, eles não dissociam completamente, né? Tá? Eu posso ter ácidos aí que eles vão dissociando aí os hidrogênios em etapas. Por exemplo, H3PO4. Eu tenho aqui 3 hidrogênios, tá? Um triácido, ok? Nesse caso aqui, observe que quando esse composto, essa substância aqui é adicionada na água, observe que ele vai formar, primeiro ele liberou quantos hidrogênios, meninos? Aqui eu só tenho um hidrogênio, tá vendo? Um hidrogênio, liberou um. Ele liberou um e formou aqui, ó, esse outro composto com 2 hidrogênios. Observe que a constante de ionização ácida é esse valor, tá? Isso aí tá lá no meio, né? Tá lá no meio aquoso ainda. E observe que esse mesmo composto, ó, ele sofre aí outra ionização. Ou seja, libera mais um hidrogênio, né? Ainda ficou com HPO4, 2-. Observe que o segundo valor aqui para a constante de ionização do ácido, observe que diminuiu, né? Já é bem menor que o primeiro. Quando essas substâncias que estão no meio ainda, ó, H2O, ela libera mais hidrogênio, liberou mais um. Ó, observe que a constante de ionização do ácido, né, no terceiro processo aqui, já foi menor que o segundo. Então, eu quero dizer o seguinte, ó, que a ionização do segundo hidrogênio, ele sempre será mais difícil quando comparado ao primeiro. A ionização no caso aí do terceiro hidrogênio, vai ser mais difícil quando comparado ao segundo e ao primeiro, meninos. Então, a segunda constante de ionização será menor que a primeira. Observe, quanto maior, né, o segundo hidrogênio ele vai ser muito mais difícil de ser retirado. O ácido ele já vai se tornando aí mais fraco, tá? Então vai ser mais difícil dele liberar esse hidrogênio. Se é mais difícil dele liberar, significa dizer, ó, que a constante de ionização dela vai ser o quê? Menor. Tá? Lembre-se, quanto maior a constante, maior é a força do ácido, mais fácil o hidrogênio será liberado. À medida que ele vai perdendo, ele vai ficando mais fraco. Se ele vai ficando mais fraco, a constante também vai fazendo o quê? Vai diminuindo, tá? E aí, para a gente finalizar aqui essa parte de equilíbrio iônico, esse conceito básico, a gente precisa entender a lei da diluição de Ostwald. Meninos, esse rapaz aí, lá no final do século XIX, ele criou uma relação matemática para expressar aí a concentração, o grau de ionização e a constante de ionização, tá?
E observe, o que ocorre com o grau de ionização ao fazermos uma diluição da solução por acréscimo de solvente? Então, a gente já sabe aqui que o grau de ionização, ele é dado, ó, pelo número de moléculas ionizadas, né? Dividido pelo número de moléculas, o quê? Adicionadas, ou seja, as moléculas que reagem menos as moléculas que iniciais. Então, dessa forma, Ostwald, ele fez aí essa relação matemática, eu não vou entrar muito em detalhe, qualquer coisa você dá uma olhadinha aí em todo o desenvolvimento, tá? Para que vocês entendam. Mas observe o seguinte, ele fez essa seguinte comparação. A gente tem aqui uma reação genérica, um ácido, né? Porque está liberando H+. E aí, no início, existia uma concentração, né? No início do composto existia uma concentração. Nos reagentes e nos produtos não existia nada, porque ainda não tinha começado, né, a reação. Quando começou a rolar lá o processo, ó, vai haver o quê? O grau de ionização vezes a concentração, né? Então, nós temos aqui o grau de ionização vezes a concentração. E quando atinge o equilíbrio? Meninos, quando atinge o equilíbrio, a gente vai ter o quê? A concentração inicial menos o quê? Menos a quantidade de... o grau de ionização vezes a concentração, tá? Então, a partir disso, ó, surge aqui uma formulazinha, tal, aqui eu só para desenvolver, mas há aqui, de acordo com a lei da diluição, teremos monoácidos e monobases. E aí, essa lei, tá, só foi formulada aí para monobases e monoácidos, mono 1, né? E aí a gente tem a seguinte relação. Como, meninos, observe que como a substância aí, o sistema, como os eletrólitos são muito fracos, né? Menor aí a 0,5%, na verdade, nós vamos ter aí uma fórmula simplificada. Isso aqui, ó, foi cortado, por quê? Porque o grau de ionização era tão pequeno que chegava a ser desprezível, porque o eletrólito era muito fraco, tá? Substâncias muito fracas, não há o grau de ionização considerável, é menor que 5%, porque ácido fraco não libera H+ para o meio, então foi desconsiderada. Sendo assim, a lei de diluição de Ostwald, eu quero dizer para vocês que quero que vocês se concentrem nisso, ela é utilizada quando nós temos ácidos ou bases muito fracas, que tem aí um grau de ionização menor que 5%, a gente vai usar essa seguinte fórmula. Ka é igual a o grau aí de ionização ao quadrado vezes a sua concentração em mol por litros, tá? E caber a mesma coisa. Essa fórmula, se você pega uma questão e o ácido ou a base é fraca, pode aplicar aqui direto a lei da diluição de Ostwald, tá? Então, meninos, ó, por hoje é só. Façam aí a atividade do livro da página 10 e 11, tá? E na próxima aula a gente continua aqui o nosso assunto sobre equilíbrio iônico, tá? E nós iremos falar sobre o equilíbrio iônico da água. Um grande abraço e até mais.